O pastor Isidório Bispo, através do Ministério de Pregação da Palavra de Deus, ministra no poder do Espírito Santo ao seu coração uma mensagem de fé, amor e esperança, dando a você a certeza que em Cristo Jesus você encontra salvação, libertação, cura e renovação espiritual. A Palavra de Deus o tornará mais que vencedor. Em Cristo, você encontra vida abundante. Muito bem, nós vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós queremos intitular a mensagem de hoje como o Cristo supridor. Nós sabemos que todos nós temos várias necessidades. Nós temos necessidades de ordem materiais, como também nós temos necessidades de ordem espirituais. Esse texto nos fala, nos mostra 2 lados do ser humano. O lado espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus nos diz a palavra que estava no lago de Genezaré, à beira-mar. Jesus estava em um lugar que havia uma necessidade de alcançar vidas que, por certo, estavam para chegar de uma pescaria. E esse Cristo maravilhoso, que é o Cristo supridor das minhas e das tuas necessidades, Jesus agora, ele contempla uma grande multidão que estava faminta, que estava sedenta e que queria ouvir a palavra de Deus. Era uma multidão que precisava de ter as suas necessidades supridas. Sabe, a maior necessidade do homem hoje não é a necessidade de um carro, de uma casa, de um bom emprego, de uma família. Tudo isso é bom. Melhor, excelente, é você ter a sua necessidade espiritual suprida. Porque quantas pessoas estão vivendo hoje com os seus bons carros, com uma condição financeira excelente, mas está vivendo uma vida desestruturada espiritualmente, emocionalmente no seu lar, lares que estão sendo destruídos, porque está ausente algo extraordinário que é a palavra de Deus na vida dessas pessoas.
o Senhor Jesus como supridor das nossas necessidades espirituais e materiais. E nós vemos que a primeira necessidade do homem é a necessidade espiritual. Nos diz o versículo 1: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Era uma multidão carente, era uma multidão necessitada, era uma multidão que estava precisando realmente de conhecer a Deus, de conhecer o reino de Deus, de conhecer as coisas de Deus. E Jesus estava ali, porque havia uma unção na vida de Jesus. E a unção, ela quebra o jugo. A unção leva o homem a viver uma vida livre do espírito religioso. Quando nós falamos desse espírito religioso, por que não pensar naquela mulher que frequentava a sinagoga? E a palavra do Senhor nos diz que ela já frequentava, com certeza, há muito tempo. E ela havia 18 anos oprimida, e ninguém da sinagoga conseguiu libertá-la. Mas no dia que Jesus entrou na sinagoga, aconteceu algo extraordinário. Aquela mulher foi alcançada pelo poder de Deus. Era uma multidão que estava cansada da religiosidade. Aquela multidão tinha ido ao encontro do Senhor Jesus, e Jesus, ele estava ali para ensinar a palavra. E Jesus, ele teve uma visão. Eu quero dizer para você hoje que Jesus também, ele está vendo você. O versículo 2 nos diz que Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Sabe, a visão de Jesus é o Jesus que vê tudo, é o Jesus que contempla, é o Jesus que vê o seu coração, é o Jesus que vê as suas necessidades, é o Jesus que está vendo as suas atitudes, é o Jesus que está contemplando. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. O Senhor, ele está contemplando todas as coisas. Ele está vendo a sua vida, ele está vendo o seu comportamento, ele está vendo as tuas ações, ele está vendo a forma de você agir, ele está contemplando todas as coisas, ele está vendo as suas decepções, ele está vendo as suas necessidades, ele está vendo tudo no seu coração, ele está contemplando. Jesus, ele viu naquele momento aqueles homens descendo do barco. O coração de Pedro com os demais estavam desapontados. Sabe, não é para menos alguém que sai para buscar o suprimento para as suas necessidades materiais e passar a noite inteira pescando, e sabia que a sua cidade, o seu povo, a sua família estava dependendo daqueles recursos do mar. Agora ele estava lavando as redes, cabisbaixo, limpando, e no seu coração, na sua mente, surgindo vários pensamentos. É verdade, hoje nós estamos sem nada, estamos precisando das nossas famílias serem supridas, e nós não pescamos nada. Mas Jesus estava contemplando, aleluia. Jesus, ele estava vendo. Jesus, ele estava contemplando cada pensamento, cada anseio no coração de Pedro, no coração dos demais companheiros de pesca que estavam ali junto com ele, lavando aquelas redes. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele estava vendo. Eu digo para você hoje, Jesus está vendo a sua dor, a sua angústia, a sua decepção. Jesus está vendo tudo o que está acontecendo dentro de você, fora de você, ele está contemplando. Mas a palavra do Senhor nos diz que naquele momento em que Jesus, ele olhou e ele viu aquele homem, Pedro, com os seus companheiros, Simão Pedro, Jesus, no versículo 3, diz o seguinte: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então Jesus, ele viu, e Jesus agora pega um dos barcos de Pedro, de Simão, e ali se assenta e começa a ensinar a palavra de Deus. Começa a ensinar a respeito das coisas do reino de Deus. É por isso que a palavra diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quando você lança as suas preocupações
Preocupação é antecipação daquilo que você quer resolver amanhã ou depois. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Sabe, tudo aquilo que você não tem condições, tudo aquilo que você está impossibilitado, tudo aquilo que você não pode fazer, que não chegou ao seu limite, não tem condições. Quem sabe hoje você está vivendo uma situação que você olha para a direita, para a esquerda, para a sua frente, para a sua retaguarda e você não vê nenhuma saída. Mas olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, Ele é o autor da fé, Ele é aquele que vai fazer com que a sua palavra seja gerada no seu coração, uma palavra de fé, porque a fé ela é gerada mediante o ensino da palavra de Deus. E o que Jesus estava fazendo era ensinar a palavra de Deus. Quantas das vezes precisamos ouvir a palavra de Deus no nosso lar, na igreja, na escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus, sabe? Quando ouvimos, nunca perdemos, porque temos a oportunidade de estar crescendo espiritualmente. E a palavra de Deus nunca se perde, porque a palavra que sai da boca do Senhor, ela nunca volta vazia, mas ela faz aquilo que agrada o coração do Pai, aquilo que agrada o coração de Deus. E ali Pedro estava agora ouvindo o ensinamento do Senhor Jesus, porque Jesus estava contemplando a sua necessidade, e Jesus estava como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, agora é hora de você parar, é hora de você agora estar assentado ou em pé, ouvindo-me, o que eu tenho a ensinar para vocês. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus, ele terminou de ensinar a palavra, aquela multidão, quando acabou de falar, o Senhor Jesus disse: agora, Pedro, Simão, o seu coração está preparado, a fé foi gerada. Aí o Senhor fala para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quem estava dando uma ordem era o Senhor Jesus. Era o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do mar, dos peixes. Era o Senhor Jesus. E Pedro, logo ao ouvir aquela palavra, Pedro agora, ele dá uma resposta para o Senhor Jesus. E ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É bem verdade, quando tentamos fazer as coisas sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, trabalhamos muito e colhemos nada. Mas quando esperamos em Deus, quando guardamos a sua palavra, quando retemos a sua palavra, quando ouvimos a sua palavra, a fé ela é gerada no coração e os nossos olhos espirituais, eles são abertos para podermos agora ter aquela convicção de que ao lançar a rede, algo vai acontecer. Eu quero dizer para você: lance a rede nesta tarde. Quem sabe você está precisando de um milagre na sua vida de ordem espiritual. Você está desanimado espiritualmente, você se entristeceu, você se decepcionou, você agora está se sentindo enfraquecido, você está sentindo sem forças, você está sentindo sem condição de continuar a sua caminhada espiritual. Mas nesta tarde você está ouvindo a palavra do Senhor, nesta tarde você está ouvindo a palavra de Deus, esta palavra que não volta vazia, esta palavra que traz a libertação, traz a salvação, traz a cura para aquele que está enfermo, para aquele que está doente. Jesus disse: lance as vossas redes para pescar. Se afaste um pouco agora do meio dessa multidão, pega o barco e vai um pouco mais distante e lance a sua rede, porque tem novidade para você. Tem coisas boas, tem coisas maravilhosas. Sabe, quando você lança, por isso que Pedro, quando mais tarde ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 7, ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado da sua vida. Você é especial, Jesus morreu por você, Jesus entregou a vida por você, e você é amado do Senhor. Nos diz a palavra que Pedro deu uma resposta para Jesus: nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada, não conseguimos apanhar nada. A ordem de Jesus era para lançar a rede, sabe? E é naquele momento que Pedro ele toma a decisão de lançar a rede.
e fazendo o que o mestre tinha mandado ele fazer. A palavra do Senhor nos diz no versículo 6, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Deus estava suprindo as necessidades por causa da obediência. É na obediência que conquistamos, é na obediência que temos as nossas necessidades supridas. É na obediência à palavra do Senhor que o Senhor nos dá o caminho certo para prosseguir. Pedro, quem sabe, naquele mar ele foi a vários lugares, mas não conseguia. É assim que acontece. Muitas nós vamos aqui para ver o que vai acontecer e nada acontece. Vamos ali porque estamos sem rumo, sem direção do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Gálatas 5,16: andai em espírito. Quando você anda em espírito, você vai estar sendo conduzido pelo Espírito, e quem é conduzido pelo Espírito vence, avança, não para, não é detido, não é intimidado, porque você está na linha, na direção do Espírito de Deus. Ele lançou as redes, veio a grande quantidade de peixe, e quando isso aconteceu, sinal de alegria, sabe? Quando você desfruta da bênção de Deus, que ela seja material ou espiritual, o coração se enche, a boca jubila, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, a boca fala daquilo que está dentro do seu coração. E agora Pedro, ele tendo a sua experiência com os seus companheiros, agora ele faz sinal para os outros companheiros que ficaram no outro barco, para que viesse e enchesse os barcos, porque havia abundância. Jesus, ele tinha providenciado aquela pesca maravilhosa, e agora a consciência do homem, de Pedro, diante do Senhor. Agora, a visão que Jesus tinha de Pedro era uma visão de desanimado, de triste, cabisbaixo, mas Jesus, ao dar as condições, pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua graça, Jesus agora ele contempla e vê um Simão alegre, um Simão feliz, um Simão agora que estava conhecendo a Jesus, conhecendo o poder de Deus, e se prostra diante de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou seja, ele reconheceu a sua condição de pecador. Ele reconheceu que ele precisava não somente da bênção material. Sabe quantas pessoas estão vivendo somente em busca da bênção material? Quantas pessoas estão só querendo receber a bênção material? Mas Pedro agora ele é impactado pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra. Agora ele é impactado de tal forma no seu coração, que ele reconhece o milagre, ele reconhece a bênção do Senhor Jesus material, mas ele toma uma posição de ordem espiritual. Ele: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, ele reconhece a sua condição de pecador, ou seja, ele reconhece que precisava ter um novo rumo, ter um novo caminho, ter uma nova posição, um novo posicionamento na sua vida. E esse posicionamento era de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, era de conhecer a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador. Nos diz a palavra, depois desse espanto que se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero dizer para você hoje: deixe tudo aquilo que está impedindo o seu relacionamento com Deus. Deixe tudo, deixe o pecado. Sabe, o pecado, ele não te leva a lugar de paz, a lugar de alegria. O pecado, ele traz uma alegria momentânea para a carne. Sabe quantas pessoas estão vivendo hoje nas drogas?
Quantas pessoas estão vivendo na prostituição? Quantas pessoas estão vivendo na traição? Quantos cônjuges estão se traindo, que estão precisando de conhecer o amor de Deus, não estão tendo a verdadeira satisfação no seu coração, não estão tendo o verdadeiro suprimento de suas necessidades espirituais, porque elas estão vivendo na carne, estão vivendo nos prazeres, estão buscando lá fora, estão buscando no sistema que o mundo tem imposto. Mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor Jesus, Ele tem uma bênção para a sua vida. Jesus, Ele está dizendo para você: segue-me, porque eu tenho vida para você, eu tenho algo para você que somente eu posso dar. Eu posso suprir as suas necessidades de ordem espirituais e de materiais, porque eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. A partir daquele momento, Pedro agora, juntamente com os seus companheiros, deixaram tudo. Deixe tudo que está impedindo a sua vida de ter um relacionamento com Deus, porque Ele quer fazer você de um instrumento vivo. Ele quer fazer você uma pessoa poderosa em obras. Ele quer fazer você de uma pessoa feliz realmente, e feliz porque você tem Jesus, não por causa dos recursos naturais, mas em primeiro lugar por causa dos recursos espirituais, das coisas dos céus, porque as demais coisas aqui da terra, elas serão acrescentadas. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós rendemos a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, porque eu sei, meu Deus, que a tua palavra, ela é a verdade, e a tua palavra, ela nunca voltou vazia. O Senhor, quando criou os céus, pela palavra, os céus eles foram criados pela sua palavra. Quando o Senhor criou a terra, o Senhor criou pela palavra. O Senhor criou o mar, o Senhor criou pela tua palavra. O Senhor chamou a existência, criou os peixes, todos os animais aquáticos, o Senhor formou pela sua palavra. E nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu ministro a tua bênção sobre esta pessoa que está precisando, meu Pai, de ter a necessidade do seu coração, na sua vida espiritual suprida. Eu oro nesta hora em nome do Senhor Jesus, aquelas pessoas, meu Pai, que estão vivendo aprisionadas, que estão vivendo, Senhor, na angústia, na dor, no sofrimento, e que estão precisando de um verdadeiro milagre, que estão, meu Deus, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para a frente, olhando para a retaguarda, e não está vendo nenhuma saída, está preocupada, está chorando, está desanimada, está querendo desistir de viver. Mas nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que todo espírito de morte, nós declaramos em nome do Senhor Jesus que todo espírito de desânimo, em nome do Senhor Jesus, saia deste lar. Você que adentrou para destruir esta família, para alcançar a separação deste casal, para alcançar a destruição deste lar, em nome do Senhor Jesus, você que colocou a doença, esse mal sobre esta pessoa, todo o trabalho que foi feito de bruxaria, todo o trabalho que foi feito em encruzilhadas, todo o trabalho que foi feito contra esta família, e que ela está sofrendo agora, e que está no leito, sofrendo por causa desse mal causado, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos a bênção do Senhor, e eu declaro para você o suprimento da sua necessidade espiritual agora, o Senhor quebrando pelo poder da sua palavra todos os grilhões, todas as correntes que tem te prendido. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua vitória. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, e lance pela fé, em nome de Jesus, a sua vida nas mãos de Deus. Amém. Eu sei que você acabou de ouvir uma mensagem, com certeza essa mensagem edificou o seu coração. O propósito do nosso ministério Vida Abundante é levar aos corações uma mensagem de esperança, de fé, de alegria, e fazer com que você se torne uma pessoa vencedora através da palavra de Deus. Sei que muitos corações estão necessitados nesses dias que vivemos e que precisam de receber uma palavra viva e cheia de poder. O Ministério Vida Abundante se propõe a levar essa mensagem ao seu coração.